Boa tarde! Estamos aqui hoje novamente para mais um podcast. Hoje vamos continuar aquela conversa que começamos e que rendeu pano para manga, que foi sobre seletividade alimentar. Hoje eu convidei duas queridas e super competentes para conversar com a gente. A Vanessa, que é nutricionista materno-infantil e é especialista em seletividade alimentar. E a Gabi, que é fonoaudióloga, que também trabalha muito essa parte da seletividade, da questão das texturas. Enfim, o acompanhamento multidisciplinar dessas crianças que têm dificuldade alimentar. Eu queria começar hoje relembrando principalmente o que é a seletividade alimentar, né? E como ela acomete, se toda seletividade alimentar é normal ou não. A gente tem aquela fase da seletividade fisiológica, né? Que ela acontece lá entre 2 e 5 anos, mas a gente pode dizer que começa mais cedo, né? Com os 6 a criança já começa a escolher o que tá lá no pratinho. Às vezes tem feijão, arroz e carne, ela só quer comer a carne. Um dia só quer a carne, no outro dia só quer o feijão. Então, uma seletividade bem fisiológica, né? Então, essa é a seletividade que a gente consegue trabalhar melhor, às vezes só no consultório, com a Nutri, com alguma orientação para a família, a gente já consegue resolver, né? E aí, a gente tem também aquela seletividade alimentar que é mais comportamental. Aquela criança que não come a comida, mas, um salgadinho, um iogurte, um negocinho assim vai. Então, é uma seletividade seletiva mesmo, né? Não come verdura, fruta, legume, mas a porcaria come. E aí, a gente vai para aquelas seletividades que são seletividades doença, digamos assim, né? Então, aquela seletividade que está relacionada, por exemplo, com o transtorno do espectro autista, aquela seletividade que é muito grave, da Atari, né? Depois a Vanessa vai falar com a gente um pouquinho sobre isso também. E aquela seletividade que tem as fobias, né? Aquele negócio de eu não como esse alimento, eu escolho esse alimento e é só esse que eu vou comer. Então, a gente conversou muito no podcast anterior sobre essa seletividade, que é a seletividade fisiológica, que é a seletividade que a gente consegue resolver tirando as porcarias, oferecendo mais comida saudável, organizando a rotina da criança, né? Mas hoje eu queria falar com vocês especialmente sobre essa seletividade que é mais grave e como que a gente pode tentar evitar ela quando a gente começa a introdução alimentar. Quem sabe eu queria que a Vanessa conversasse um pouquinho sobre o que é essa seletividade mais grave mesmo, da fobia, Atari, para depois a gente adentrar, então, a introdução alimentar, como interage em todo esse cenário. Eu acho importante, né, a gente falar um pouquinho sobre as dificuldades alimentares. Quando a gente fala sobre dificuldade alimentar, ela é um pacote, assim, que a gente coloca várias recusas alimentares, mas nem toda criança recusa o alimento pela mesma causa. Então, é importante a gente identificar isso. A gente usa essa nomenclatura de dificuldade alimentar, mas as causas que levam à recusa, elas são diferentes. Então, a gente vai ter essa fisiológica, né, que acontece lá por volta dos 2 anos de idade, que é normal, transitória. Depois, a gente vai ter a dificuldade alimentar, que já é mais relacionada ao que a gente chama de altamente seletivos, são indivíduos altamente seletivos que vão recusar por cheiro, textura, cor, sabor. Eles são muito sensíveis no paladar, no olfato, em relação a mudanças de aparência do alimento. É uma dificuldade alimentar. Essas crianças altamente seletivas, né? Até às vezes gera um pouco de confusão entre os pais por ter uma criança assim, e aí correlaciona às vezes a diagnósticos como autismo ou TDAH, mas na verdade é porque entre indivíduos com autismo, TDAH ou altas habilidades, esse tipo de dificuldade alimentar, ela é mais presente, né? Até em torno de 70%, 80%. Mas não significa que crianças, né, típicas vão ter esse tipo de dificuldade e terão um diagnóstico de autismo. Então, é importante esclarecer. A gente vai ter as dificuldades alimentares por causas orgânicas, que são, por exemplo, alergia alimentar com difícil diagnóstico, às vezes, né, demorou para diagnosticar, esofagite eosinofílica também, né, que às vezes acaba
passando ali despercebido pelos pais. Eu acho que esse acompanhamento com o pediatra é super importante para pegar tudo isso, né? Amígdalas grandes, então acaba levando a dificuldade alimentar dessa criança, tornando ela um pouco mais seletiva nas escolhas. E também a gente vai ter outro tipo de dificuldade alimentar, que é mais relacionado às fobias alimentares, que é o que a gente vai falar bastante hoje, especificamente sobre as crianças altamente seletivas e crianças com fobia alimentar. Na fobia, acontece muito com a relação da introdução alimentar, às vezes, né? Aquela criança que passou por um engasgo e gerou um trauma. O trauma foi tanto para a criança, muitas vezes, quanto para a família. E muitas vezes acaba a família estacionando ali, né? Porque foi um processo muito difícil, às vezes precisou da parte hospitalar, então acaba assustando, né? Então, essas questões de trauma, também em relação a comportamentos, né? Quando foi muito forçada essa alimentação na introdução alimentar, e gera esses traumas na criança. Então, ela faz alguns bloqueios, não consegue, né? Depois ter uma relação legal com a alimentação. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? E aí a gente adentra também muito a questão dos pais que ficam ansiosos com a introdução alimentar, e às vezes a gente gera uma expectativa, né? A gente acha que, na primeira semana a criança já vai comer o pratinho todo, né? E não é bem assim. E aí os pais acabam querendo forçar um pouquinho mais, né? Fazer aviãozinho, né? Você sabe que eu até tenho essa história, eu de novo, né? Coitado dos meus pais, eu amo eles de paixão, mas assim, na minha infância, eu tive muito isso, assim, dos pais quererem que você comesse o prato todo, de fazer aviãozinho, sabe? E isso gerou uma alteração alimentar na vida adulta, né? Porque essas alterações alimentares na vida adulta podem ser as alterações seletivas, eu não como, ou uma anorexia daqui a pouco, né? Mas pode ser também uma alteração alimentar para comer demais, né? Então, obesidade, sobrepeso e tudo isso. Então, o quanto é importante esse cuidado na introdução alimentar para a gente ter depois uma dieta mais organizada, né? E também, eu queria puxar o gancho da questão da introdução alimentar sobre as texturas. E aí, eu vou conversar um pouquinho com a Gabi, porque eu recebo muitos pacientes agora nos últimos meses. Assim, gente, rola muita coisa nas redes sociais, né? Tem muita... E a gente, às vezes, os pais, os cuidadores não sabem direito no que acreditar, o que levar em consideração. Então, tem vindo muita coisa, assim... Tá na onda, tá na moda. Começar a introdução alimentar com caldo de ossos. E aí, eu que trabalho bastante com a integrativa, com a suplementação, esses pacientes acabam me trazendo, né? Então, assim, o caldo de ossos é ruim? Não, é maravilhoso. Vocês podem usar caldo de ossos todo dia, para todas as preparações. Mas, gente, a gente não pode dar só caldo de ossos para uma criança que vai aprender a comer agora. Então, qual que é a importância da gente oferecer texturas diferentes para dessensibilizar essa criança, para o desenvolvimento da questão da mastigação, da aceitação de outros alimentos? Então, eu gostaria de começar um pouquinho antes ainda do alimento do caldo de ossos, né? Então, eu acredito que a introdução alimentar, ela inicia muito antes, né? A gente vê muito hoje as famílias um pouco burlando essa fase oral da criança, né? Então, assim, a fase oral, ela é muito importante justamente para a introdução alimentar. Então, é importante que a criança, nesse momento, ela explore bastante, ela use, então, os mordedores. Hoje em dia, no mercado, tem infinitos mordedores que auxiliam nessa parte, né, inclusive de texturas, para justamente na introdução alimentar, essa criança de chegar com essa fase oral mais dessensibilizada, né? Então, ela vai aceitar muito mais essas texturas. Então, como a doutora Kaline já passou, o caldo de ossos é maravilhoso, né? Assim, para o gosto da criança, para dar ali essa questão de suprimento. Isso, é muito importante. Mas, né, a gente pode inserir ali uma batatinha, uma cenoura, né? A própria carne mesmo, bem desfiadinha. E a gente vai dessensibilizando a criança, introduzindo essas texturas gradualmente, né? Então, a gente não precisa iniciar já com pedaços grandes e tudo mais. Então, a gente vai começando com coisas mais pequenas, né? Tudo sempre, assim, muito bem cozido, porque muitas vezes a criança com 6 meses ainda não tem a dentição. Então, isso às vezes também causa insegurança nos pais em inserir texturas para a criança.
criança. Então, a gente vai esmagando devagarinho, então, esses alimentos, né? Não numa textura muito pastosa, né? Pode deixar, então, os gruminhos para justamente a criança ir sentindo esse alimento e ir trabalhando, então, essa questão da mastigação mesmo, que inicia, então, lá na fase oral já, né? Com os mordedores, deixar que a criança tenha essa autonomia de pegar o mordedor na mão, né? Ela mesma, ela vai movimentando esse mordedor ali na cavidade oral, né? Na boca. Então, vai lateralizando essa língua, vai elevando essa língua. Isso tudo, no momento da alimentação, vai ser muito importante para a criança, porque é esse movimento que a criança vai fazer com o alimento, né? Então, explorar essa fase oral de uma forma mais efetiva, eu acho que é bem importante para a criança chegar preparada e a família também vai se sentir mais segura no momento em que ela vai introduzindo os alimentos e vai vendo que a criança consegue mastigar, mesmo sem a dentição, né? E consegue, então, fazer essa deglutição, né? Então, é bem importante que essa parte seja bastante explorada pelas famílias também. E aí a gente entra ali com 2 meses e meio, mais ou menos, 3 meses, a criança começa a babar muito, levar as mãos na boca, chupar os dedinhos. E muitas vezes os pais confundem isso ou com fome. Então, são crianças que às vezes nessa fase acabam tendo um salto de peso, assim, porque a criança taca a mão na boca, a mãe dá mamar. A criança taca a mão na boca, a mãe dá mamar. Sendo que é só uma descoberta. E também tem familiares que isso vem muito cultural de antigamente. Tira a mão e coloca a chupeta. É mais fácil tirar a chupeta do que o dedo, senão vai ser uma criança que chupa dedo. Isso não existe, né, gente? Essa é a fase oral, é uma fase do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento motor. A criança precisa passar dessa fase para não ter problemas depois. Tanto na introdução alimentar, quanto a questão de ansiedade. Está muito relacionado com quadros de ansiedade, a criança que não passou dessa fase oral adequadamente, né? E aí, eles colocam a mãozinha toda lá na garganta até fazer ânsia de vômito. E aí, o que a ânsia de vômito lembra vocês? O gag. Então, olha aí, já tá aprendendo uma forma de quando ela não conseguir se virar com esse alimento, colocar para fora, né? Não sei se tu queria falar alguma coisa mais sobre gag e engasgo, Vanessa, para nós. Eu acho que é uma fase que a introdução alimentar, ela gera, às vezes, bastante insegurança, por mais que a gente tenha muita informação hoje, né, via internet aí, mas da hora que você tá passando por essa experiência, só você e o bebê em casa, às vezes acaba gerando alguns desconfortos, algumas inseguranças. E muitas vezes é mais confortável iniciar não com BLW para alguns pais e preferem amassadinhos, mas acho que é importante ter o cuidado de não retroceder com essa criança ou paralisar na textura, né? E ficar só numa textura purê, lisos, sem grumos nessa alimentação, sem texturas, porque nesse período entre 6 e 9 meses é uma janela de aprendizagem muito grande para essa criança, na parte oral também, né? Isso mesmo, né? Então, a gente tem que observar que o gag, ele vai estar presente, né? Na maioria das crianças, né? Vai aparecer, principalmente no início mesmo da introdução alimentar, e ele faz parte dessa descoberta da criança, né? Então, o que vai diferir o gag do engasgo, né? O gag, a criança vai apresentar uma tosse, uma náusea, às vezes vai voltar até mesmo o alimento, né? E no engasgo, então, a gente não vai ter isso, né? A criança vai ficar mais molinha, às vezes ela pode ficar mais vermelhinha, ela não vai conseguir ter esse reflexo da tosse para expelir esse alimento que tá atrapalhando ela, né? Então, a gente tem que observar essas questões. A partir do momento que a criança, então, realmente tá no engasgo, então a gente faz as manobras, né? Aciona quem precisa, né? Para nos auxiliar nesse momento. Mas o gag, ele vai estar presente, a gente não precisa se apavorar, muito menos tentar colocar, às vezes, o dedo na boca, né? Para tirar o alimento, porque isso, às vezes, pode fazer com que a criança se engasgue, de fato. Então, observar, nesse momento, a criança, se ela tá conseguindo se virar ali, tossir, expelir esse alimento, você observa, né, respira. Eu sei que é difícil, né, a gente é mãe, a gente se assusta realmente, né, nesses momentos, né, mas a gente tem que confiar também no nosso bebê, que ele vai aprender ali, se virando devagarinho, né. Por isso, então, também que é importante a gente ir inserindo, então,
as texturas gradualmente, né? Porque a criança vai aprendendo, é uma habilidade que ela vai aprendendo com o tempo, né? Então, seja ofertar no BLW, que seja a criança segurar na mão, explorar esse alimento de uma forma não só oral, né? Então, a criança tem muito esse reflexo de tudo que ela pegar, ela levar para a boca, né? Então, se é uma criança que passou por uma fase oral bem explorada, né? Porque se a criança é muito podada, ela não vai ter esse reflexo, né? De levar as coisas para a boca, né? Então, isso também faz parte da introdução alimentar, ela se sujar, passar a comida no cabelo, no braço, né, em tudo, faz parte, né, a gente tem que ir também sem muita expectativa nesse momento, né, como a Vanessa falou, dos 6 aos 9 meses, é a experiência mesmo da criança, né, ela dessensibilizar, ela sentir aquele cheiro, né, da mãe às vezes preparando a comida, ou quem estiver ali, uma avó, né, as vovós gostam muito, né, de preparar o alimento também pro neto, pra neta, né, então, ter a criança nesses momentos também é importante, né? Porque ali já vai questão olfativa, depois ela pegar esse alimento, né? Na mão, o tato, tudo isso faz parte da introdução alimentar também, né? Eu sempre falo para os pais assim, você coloca no pratinho, você vai fazer o pratinho. Por exemplo, eu vou dar manga hoje. Então, eu vou colocar no pratinho um pouco de manga amassada com o garfo, e um pedaço de manga para a criança colocar no nariz, na boca, na orelha, no cabelo, dar pro cachorro ou qualquer outra coisa que ela queira fazer. E isso não tá ruim. É porque ela tá brincando com o alimento, ela tá descobrindo, ela tá dessensibilizando com aquele alimento que ela tá pegando na mão, né? E a gente tem 3 formas principais de introdução alimentar, assim. A gente tem a tradicional, que é aquela das papinhas, que a nossa avó fazia, que os nossos pais faziam, que até eu tava falando antes com a Vanessa, tem muitos lugares que ainda fazem, principalmente quando a gente tem as creches fakes, que normalmente são muitas crianças que ficam com alguma senhora, e aí ela tem muita criança, tá insegura, vai dar tudo em forma de papinha, não tem o que fazer. E tem muita escolinha, muita creche mesmo, que no berçário utiliza essa forma mais antiga, que é tudo de papinhas. Aí a gente tem o BLW, que veio uma onda aí que todo mundo tinha que comer só BLW, entendeu? Era só alimento na mão pra criança, porque senão não ia dar certo. E daí o que a gente percebeu com o BLW, assim, nós pediatras, né? E eu acho que os nutricionistas também. Apesar de que a Vanessa trabalha mais com seletividade mesmo, né? Mas a gente percebeu que as crianças ingeriam menos alimentos quando faziam só BLW. Elas brincavam mais e ingeriam menos alimentos. Então, a gente não tinha um ganho tão importante no peso, assim. E era uma forma que dificultava para os pais quando eles iam sair, iam no restaurante, em algum lugar, porque acaba fazendo mais sujeira e tudo mais. E aí, por último, então, como na medicina e na vida nada é 100%, a gente vai adequando e vai achando métodos melhores e mais equilibrados, digamos assim, veio a participativa, que particularmente é a que eu mais gosto. Então, é essa que realmente você mistura a tradicional da papinha, nunca liquidificada, sempre levemente amassada no garfo, e coloca um pedaço de BLW, corte seguro, textura segura, para a criança interagir, tá? E o que os estudos falam sobre isso? Que a forma de introdução alimentar interfere menos do que a relação da família com a comida. Então, se eu introduzir da forma tradicional, mas eu tenho uma relação boa, então assim, eu não tô ansiosa, eu não tô forçando a minha criança a comer, eu tô oferecendo, eu tô num ambiente tranquilo, a criança tá na cadeirinha, não tá com sono, pode ser a tradicional. Então, essa relação com a comida interage mais do que realmente a forma técnica que tu vai usar aí. E muitas vezes a criança é quem escolhe a forma como ela quer ser alimentada. Eu recebo alguns casos de pacientes que vêm com a dificuldade alimentar, às vezes com 9, 10 meses, e acontece muito dos pais terem escolhido um método, mas a criança, ela é uma criança com autonomia, que ela quer pegar os alimentos na mão, ela quer explorar.
E os pais, às vezes, naquela relação ali da alimentação estar um pouco mais conturbada com as recusas, não consegue ter esse olhar. Então, essa questão de como essa alimentação se desenha, do ambiente, do estresse, ela vai interferir diretamente. Às vezes até o ponto a gente não conseguir fazer uma leitura sobre isso enquanto pais, né? Que aí você traz essa criança para o consultório, você tira o alimento às vezes da cadeira, da mesa, aquela sensação que a criança tem, que é obrigada a comer, você coloca essa criança com apoio no chão, no tapete, você tira aquela pressão sobre ela em relação ao comer, e essa criança passa a aceitar os alimentos, muitas vezes, em BLW ou papinha no consultório, e em casa não aceita. Por quê? Porque essa questão toda do ambiente, e porque os pais, muitas vezes, em relação à escolha da introdução alimentar, eles acabam se colocando muita culpa sobre isso, né? Se exigindo demais. E é importante a gente entender que a criança, ela já passa a fazer muitas escolhas, né? Com 6 meses, ela é cheia de autonomia. Você, às vezes, planeja algo, mas ela é diferente. Ela quer fazer do jeito dela, ela gosta de determinadas formas. Então, é importante a gente ter esse olhar muito mais para o que está incomodando, né? Essa criança, muitas vezes, e tentar entender se ela gosta mais de BLW, se ela gosta mais de papinha, aonde ela é mais confortável, e cuidar para a gente não entrar muito também em radicalismos daí. Por exemplo, essa questão do BLW é muito recorrente ainda no consultório, em alguns casos os pais dizerem que erraram. Assim como na papinha liquidificada, os pais se colocam essa culpa. Hoje eu atendo crianças de 2, 3, 4, até 14 anos. Então, há 14 anos atrás, a papinha era liquidificada, né? Então, os pais chegam lá colocando muito essa culpa sobre eles. Eu errei na introdução alimentar do meu filho, agora ele é seletivo. Como a gente falou no começo, são várias causas dessa dificuldade alimentar, mas é importante, quando a gente escolher um método junto com a criança, entender o que ela se sente mais confortável, cuidar para não radicalizar, né? Métodos que vêm surgindo a cada momento e a gente acaba entrando numa monotonia alimentar, a gente acaba fazendo daquele momento da introdução alimentar, que era para ser algo prazeroso para a criança, um momento cheio de expectativas frustradas para nós, porque a criança não correspondeu àquilo que a gente queria, e a gente, enquanto pais, não está correspondendo ao que ela queria, porque ela queria que fosse de outra forma, e o momento de refeição se torna um momento de tensão sobre a mesa. E isso é essa tensão, na verdade, que faz com que o processo não se torne fluido, as recusas aumentem e entre num ciclo até por volta de 2, 3 anos que essa criança realmente não aceita vários alimentos, né? Então, como essa parte de pressão que os pais fazem sobre a alimentação, que era para ser um momento de aprendizagem, de exploração, vão podando, às vezes, também essa criança, várias inseguranças que rodeiam esse momento e fazem aquele momento um momento de tensão, acabam lá na frente interferindo, às vezes, numa dificuldade alimentar, né? Principalmente se essa criança já tinha algum fator que predispôs à dificuldade alimentar, né? Prematuridade também, que a gente não comentou, né? Se ela tem já, às vezes, não tem um diagnóstico de autismo, e aí ela veio com aquela alimentação de um ambiente ruim, com pressão, com monotonia alimentar, com insatisfação dos pais em relação que não cumpriu as expectativas, o seu filho não come tão bonitinho igual os vídeos da internet, o que tem de errado, você se culpa enquanto mãe. Então é muito comum essa culpa dos pais que eles colocam sobre eles, né? Eu errei na introdução alimentar, a culpa é minha, né? Mas é importante a gente tentar alertar também para que evite radicalismos, né? E sempre que tiver problemas nessa introdução alimentar, converse com o pediatra, busque outra opinião, tirar esse momento de pressão e de tensão vai clarear muito, vai relaxar nesse momento e vai voltar as coisas a ser fluídas. Quanto mais tenso, pior fica, né? Isso mesmo. E se você pensar assim, vai ser muito melhor se eu tiver um momento tranquilo na hora do almoço, com a criança bem acordada, descansada, coloco ela na cadeirinha, refeição junto com a família, porque isso já é uma coisa documentada, que a refeição junto com a família ajuda também nessa questão da introdução alimentar e reduzir seletividade. Mas, gente, quem consegue, hoje em dia, fazer isso? Me fala. Depois dos 6 meses, que as mães normalmente já voltaram para o mercado de trabalho. É o quê? 4 meses?
Então, assim, a gente vê toda uma dificuldade por trás disso também, e as famílias se culpando, né? Se culpando porque não atenderam às expectativas, que às vezes são expectativas da internet, né? Então, eu quero dar a BLW pro meu filho. Tá, mas se for melhor, se for menos estressante, se for mais tranquilo, você fazer uma participativa, dar uma papinha, não liquidificada, mas esmagada no garfo, com mais maçudinha, tudo bem. Quanto mais tranquilo for esse momento, é melhor para a criança também. Até porque senão vai trazer toda a questão da fobia do momento da alimentação. Aquela criança que é forçada a ficar na cadeirinha, chorando, se esgoelando, morrendo lá na cadeirinha e os pais forçando ela a ficar. A criança que, ela serra a boca na hora de comer e o pai força, ou o pai faz cosquinha e bota a colher dentro da boca da criança, né? Tudo isso acaba gerando uma relação ruim com essa alimentação e vai trazer problemas depois, né? Mas normalmente essas coisas que a gente comentou até agora vão trazer essa seletividade mais comportamental, assim, vão piorar um pouco a seletividade fisiológica, né? Quando a gente começa a falar de seletividade patológica, a gente tem muito aquelas crianças que seletivam texturas, né? Eu tive várias já, que só come crocante, por exemplo, né? E aí, qual que é a relação disso e o que a gente pode fazer na fonoterapia para estar ajudando também essas crianças seletivas com texturas? Então, hoje em dia, né, no mercado, a gente tem várias opções, né? Como eu falei antes, na fase oral, a gente já dessensibiliza quando tem alguns mordedores e tudo mais, e isso a gente acaba também trazendo para a terapia, né? Então, muitas vezes a gente vai usar uma papinha um pouquinho mais líquida, algo assim, mas junto de uma outra textura, para ir dessensibilizando essa cavidade oral para que a criança possa sentir a textura de uma maneira diferente que não seja o alimento em si, né? Mas ela vai ter, então, a parte gustativa e a gente vai estar estimulando, então, né, a textura de uma outra maneira, né? Seja com mordedor, às vezes com o dedo iluvado, a gente faz um trabalho com eles também de dessensibilizar, às vezes até com alguma gaze, algo assim, a gente vai trabalhando toda essa textura. E muitas vezes, né, a maioria das vezes, na verdade, a gente começa essa dessensibilização extra-oral, né, para depois ir para a parte intra-oral, né, porque se a criança, ela já não aceita muito a textura, às vezes, na mão, no pegar, no toque, é isso que a gente vai trabalhar. E uma coisa, às vezes, que a fonoterapia acaba sendo algo um pouco mais demorado, vamos dizer assim, que a gente não tem um resultado, às vezes, na primeira sessão, é porque tudo é uma questão de vínculo também, de confiança. Então, às vezes, os pais chegam para nós na primeira sessão que a gente está conhecendo a criança, conhecendo a dinâmica da família, e já quer, às vezes, que a criança come um prato de comida ali com nós. Não é assim que funciona, né? Então, a gente traz muito a parte lúdica também na terapia, né? Principalmente com os bebês e com as crianças, né? Então, a gente vai brincando, a gente vai cantando uma música, a gente vai criando esse vínculo, né, com a família e com o bebê, e depois a gente vai trazendo essa textura para as mãos, né, para o bracinho, eu tento ofertar, às vezes, o alimento para a criança realmente manusear primeiro, para depois a gente ir lá para a cavidade oral dessensibilizando essa parte, né, e sempre a gente vai progredindo essas texturas conforme a aceitação da criança, né. Quando chega essa recusa de que a criança começa, né, se irritar muito, a gente não vai insistir, então isso faz também parte da terapia, a gente vai indo, muitas coisas, às vezes, a criança vai aceitando lá com nós, por ser, às vezes, um ambiente menos estressante, como a Vanessa falou, né? Então, a gente tira o estresse da casa, do momento, porque a criança também trabalha muito com a previsibilidade. Então, ela sabe que sentou na cadeirinha de alimentação, vai começar o terror da alimentação na cabecinha dela, né? Então, ali a gente vai tirando um pouquinho dessa parte para a criança ir se sentindo mais confiante na parte da alimentação. Às vezes vai conversando com a família para mudar um pouquinho a dinâmica ali na hora de alimentar. Às vezes, né? Não vou pôr na cadeirinha hoje, vou tentar de uma outra forma, né? Por mais que sim, a cadeirinha seja a parte mais segura, mas tem crianças, às vezes, que necessitam de um outro estímulo de uma outra forma, porque já criou um pânico pela cadeirinha. Então, tudo isso a gente tem que olhar também a individualidade de cada família, né? Não existe um manual perfeito de que tu vai fazer isso na tua casa, com a tua criança vai funcionar 100%, né? Assim como a gente comentou dos métodos, né? Não existe um método perfeito que a tua criança vai comer tudo
porque você tá fazendo dessa forma, né? Então, realmente, assim, o que é vendido, às vezes, bonitinho ali na internet, não é a realidade da tua casa, né? Não é a realidade da tua criança. Então, a gente tem que olhar, realmente, ter esse olhar mais individualizado, e eu acho que é isso que as terapias trazem, né? E como é importante a terapia. Gente, eu tô lá na linha de frente, né? Eu sou pediatra geral, então eu pego essas crianças chegando pra mim. E daí até você convencer uma família que é importante ir pra terapia, às vezes terapia que eu falo é terapia nutricional, terapia com fono. Muitas vezes a gente precisa de terapeuta ocupacional e psico também, com crianças maiores, até psico, né? Mas assim, e às vezes a gente até convence essa família que realmente precisa da terapia. Mas eles vão lá, em um mês eles querem que resolva uma coisa que, cara, até agora tá ruim, entendeu? Então é coisa a longo prazo, não é de uma hora para outra. É uma dessensibilização mesmo dessa criança com os alimentos, com as texturas, com os gostos, com a relação ruim que tem com a comida, né? Eu tive um paciente que ele só tomava leite. Ele tomava leite o dia inteiro, quando a gente começou a introdução alimentar. Aí, foi aquele papo, né? Eu falei, vamos esperar um pouquinho, até os 9 meses, às vezes é mais devagar, depois dos 9 meses melhora, você vai continuar oferecendo, e a criança só tomava leite. Um belo dia, a criança começou na escola. E aí, adivinha? Na escola, o bichinho comia tudo. A mãe falou, eu não acreditava. A prof tinha que me mandar foto, porque na escola ele batia pretão. E ele chegava em casa e só mamava. Fim de semana, ele passava o fim de semana inteiro mamando. E aí, como a gente vai resolver isso? É uma questão muito comportamental. A relação de vínculo com a família, da atenção, né? Possivelmente ele ia pra escola, ficava lá, né? Então tem a relação de vínculo, de ganhar a atenção. Uma coisa que eu falo pros pais, não é que a criança tenha intenção, mas a criança com dificuldade alimentar, ela passa a ser diferente. Então, esse ser diferente acontece de uma forma negativa, mas ela se torna especial para os pais. Então, a alimentação dela é especial, o jeito que é preparado, as viagens são planejadas e o cardápio é ao redor dela. Então, ela acaba, muitas vezes, nessa questão comportamental também, né? Entrando nesse quesito de ganhar uma atenção, só que de uma forma negativa. Então, é também importante a gente trocar um pouco da dinâmica em relação a isso, né? Com a criança, né? Mostrar para ela que ela vai ser amada, ela vai ser acolhida, né? Que não precisa ela, né? De um mamar diferente, né? Que então, o mamar já é o aconchego da criança. Exatamente. Então, ele sentia, né? E aí, ele meio que dominava a mãe e a avó, assim, porque aí ele não queria comer nada, ele chorava, ele pediu mamar e ele acabava, né, ganhando mamar. Então, foi um caso, assim, muito legal que a gente viu. E aí, depois ela acabou colocando a criança o dia inteiro na escola, porque daí na escola a criança comia. Mas como é importante a questão das terapias, então, né? Aquela seletividade fisiológica ali, tudo bem, a gente muda algumas condutas, alguns comportamentos, e com o tempo ela acaba melhorando. Mas essas seletividades mais graves precisam, é muito necessário essa questão do acompanhamento a longo prazo com as terapias. É importante falar que na seletividade no paciente altamente seletivo, que entraria, né, esses casos que a gente fala hoje mais graves aí, muitas vezes as questões sensoriais, principalmente nesse altamente seletivo, então ele reage à cor, ao cheiro, à textura, o formato. Então é importante entender que não é uma birra, é um processo em que é uma resposta neurológica a um estímulo. Eu sempre dou exemplo para os pais, que é como se fosse um sininho, sabe? Então, uma criança, por exemplo, vamos pegar uma batata inglesa que já tá podre. Ela gera um cheiro, né, desconfortável. E ou um peixe podre, nunca ninguém precisou dizer pra gente que esse alimento não está comestível. Só que na criança altamente seletiva, esse sininho de alerta, ele começa a ativar para essa criança por alimentos saudáveis, normais, naturais do dia a dia. Às vezes, mesmo alimentos que não são saudáveis também ativam esse sininho, porque são alimentos desconhecidos para as questões sensoriais daquela criança. Então, nesses casos, ela está sempre em alerta,
Por quê? Por causa da questão de modulação da resposta, né? Então, eles têm hiperresposta. Então, um estímulo que para nós parece muito simples, trocar uma batata palito, por exemplo, a batata frita por uma batata caseira, é como se fosse um alimento totalmente diferente, como se fosse aquela batata podre que você não tá preparada para comer e você não sente nenhum prazer. E às vezes você só modificou o formato, um pouquinho da forma de apresentação. Então, essa criança altamente seletiva, qualquer pequeno estímulo, na maioria das vezes, gera uma resposta exagerada, né? Então, isso acaba fazendo com que ela vá triando os alimentos por texturas, por cores, por cheiros também lá, né? Por isso é importante também a gente não desistir na primeira oferta para a criança, né? Então, a gente tá ali na introdução alimentar, a gente ofereceu um alimento que às vezes a criança nauseou, porque você observou que, não gostou, a criança pegou na mão, largou, não quis pegar aquele alimento. Então, a gente vai oferecendo de outras maneiras, né? Trazendo essa questão gustativa, essa questão sensorial para ela, apresentando o alimento de outras formas, né? Então, é bem importante também a gente seguir isso para que a criança não seja uma recusa que a gente às vezes proporcionou à criança, né? Porque eu ofereci uma vez, ela não gostou, não vou oferecer mais. Então, realmente, dos 6 aos 9 é o momento em que a gente precisa explorar todos os alimentos, todos os grupos alimentares, né? E oferecer para a criança não só uma vez, várias vezes, de maneiras diferentes, para ver como que ela vai se portando nessas ofertas. O mamãozinho é recorde, né? Meu Deus, os pais falam, não gostou de mamão. Mas quantas vezes tu ofereceu? Semana passada eu ofereci. Mas então você não sabe se ele gostou ou não. Você tem que oferecer 20 vezes o alimento, porque essa criança não gosta e não gosta e desgosta do alimento ainda. A gente tá ensinando ela a comer, né? Então, tudo que a gente introduzir nessa introdução alimentar a gente tá formando o paladar dela pro resto da vida. E por isso que se fala tanto em não colocar açúcar até os 2 anos. E a gente evita o sal até 1 ano, para que ela sinta o gosto mesmo de cada alimento, texturas diferentes. Então, a gente tá formando um paladar. É realmente uma janela de oportunidades, não tem como a gente dizer que não, né? Quer oportunidade maior do que a gente formar o paladar de uma pessoa com tanto conhecimento que a gente tem hoje? É muito bom, né? Então, essa questão de oferecer, e também a gente pode usar de várias manobras, assim, por exemplo, beterraba, faz a beterraba em forma de estrelinha, aí faz antes carimbo de beterraba, aí depois a criança começa a pegar, tocar, faz o carimbo, depois cheira, depois sente o gosto, né? Então, é um processo longo, não é de uma hora para outra, né? E também, como é importante a gente não desistir, digamos assim, porque a gente está começando a introduzir a alimentação na criança. Se ela não aceita uma vez, não aceita 2 vezes, eu vou lá e ofereço leite, né? Então, uma introdução alimentar entendam mal não como um julgamento, mas assim, mal manejada no início, pode transformar essa criança naquela criança que só toma leite. Só toma leite. Eu recebi uma criança uma vez que tomava 1 litro de iogurte por dia. Ela tomava iogurte na mamadeira. E ela veio pra mim com queixa de seletividade alimentar, com uma anemia ferrada, porque a criança só tomava iogurte, né? Então, e foi uma criança, sabe? É até legal esse caso, que não era uma seletividade assim, grave, porque só com mudança de comportamento e de rotina familiar, a gente conseguiu tirar esse iogurte e introduzir a comida. Então, às vezes, a gente acha que é muita coisa e é só algumas coisinhas pequenas que a gente precisa mudar em casa. Por isso que a gente fala também da importância de quando a gente vai introduzir esses alimentos mais líquidos, vamos dizer assim, que não seja na mamadeira, então, né? Então, a gente tem várias opções hoje no mercado, né? Claro que o copo seria o mundo ideal, né? Vou oferecer, né? Mas dificilmente o bebezinho ali com 6 meses que tá iniciando, ele vai conseguir pegar o copinho e tomar a aguinha do jeito bonitinho que a família imagina. Então, assim, existem copos no mercado, às vezes não com canudos, porque a criança ainda não vai conseguir fazer essa sucção, né? Efetiva, mas que ele tem aquele bico de silicone que pode auxiliar, que ele tem as alças que dá autonomia para a criança pegar, levar até a boca, brincar
com o copo, porque não é só com a comida que a criança vai brincar e explorar, né? Os utensílios também, né? Então, para as famílias que eu atendo, eu sempre não dou só uma opção. Só vamos dizer assim, esse é o certo, né? O prato tem que ser esse, o copo tem que ser esse, os talheres tem que ser esse. Então, a gente dá algumas opções para as famílias, né? Para que ali na dinâmica familiar, ela sinta o que funciona para aquele bebê, para aquela criança, né? Seja um prato com divisória, seja um prato sem nada. Às vezes a criança vai precisar do prato que tenha um coloridinho. Tudo bem, a criança está comendo, está se alimentando, está explorando o alimento, tudo certo. Eu acho que a gente tem que focar, às vezes, no nosso objetivo. É que a criança se nutrir, está bem alimentada, está bem hidratada. E a maneira que ela vai conduzir isso, né? A família ali junto com ela, que às vezes ela mesma vai escolher, como a Vanessa falou, né? Às vezes a criança mesma vai escolher a forma que ela se sente mais confortável, né? Mas, enfim, falando da mamadeira, né? A gente, então, deixa a mamadeira realmente pro leite, né? Quando necessário. Muitas vezes tem criança que nem tem necessidade, né? Ela sai do seio da mãe já para uma introdução alimentar muito bem manejada, muito bem feita e não tem a necessidade de ir para uma mamadeira. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado também do que vai ofertar para a criança na mamadeira, né? As vós também entram nesse meio, né? De chazinho, de tudo mais. Vou oferecer na mamadeira porque, eu fiz isso com você, não tem problema, né? Então, acho que com jeitinho a gente consegue também conversar e ter esse bate-papo também com as avós de que a criança, sim, pode tomar o chazinho ali, né? Depois de 6 meses e tudo mais, a gente vai conversando, manejando, mas de uma outra forma que não precisa ser necessariamente a mamadeira, né? Vou puxar o gancho da mamadeira agora pra gente ir fechando aqui, que estamos quase no nosso horário. Fale-me um pouco sobre aquelas chupetinhas que coloca a frutinha dentro. Vocês acham bom? Não, né? Expliquem, então, por que não é legal, que não é porque a PED é chata, que fala que não pode usar, que tem uma explicação científica. Tá, vou começar, então. Sim, pode ficar à vontade. Sempre diante de uma dificuldade alimentar, eu vejo que os pais, eles ficam inseguros. Acho que essa é a primeira questão. Muitas vezes eles buscam um suporte, né, com o médico, então a gente faz essa orientação de mudança de rotina, mas chega em casa, eles não conseguem. Então, eles começam a optar por alternativas que eles vão vendo, assim, né? Internet, vizinho, avó. E a gente tem que entender que a criança que já está num processo de possível dificuldade alimentar, ela vai buscar sempre aquilo que é mais confortável para ela, sensorialmente especificamente. Então, ela tende a estagnar. Então, ela vai buscar o leite na mamadeira, porque ela é zero esforço, ela não precisa sugar, né? Ela vai buscar ou alimentos pastosos, né? Ou alimentos altamente crocantes, que gerem muito prazer, e ela vai ficar estacionada nesse tipo de textura, de consistência. Então, a chupetinha, que você coloca fruta dentro, né? Ela parece ser uma solução maravilhosa para ofertar nutrientes para a criança naquele primeiro momento, né? E pode resolver o seu problema, mas na verdade você só tá jogando o problema para frente de uma forma pior, porque aquele período que você teria que ter buscado uma solução, e às vezes a gente consegue trabalhar, né, numa terapia de uma forma tão mais eficaz com os pequenininhos, né, que essa introdução alimentar ruim não teria se tornado uma seletividade aos 3 anos, se tivesse buscado uma ajuda nesse início, né, tivesse conseguido uma orientação melhor naquele momento. Então, apesar dela parecer a solução de todos os problemas, e eu coloco aqui não só ela como a tela, que também, ambos têm efeito rebote por volta de 3 anos. Então, quando essa criança fizer 3 anos, ela perdeu vários marcos, ela, né, da mastigação ali, né, vários marcos em relação a suportar texturas nessa parte oral, por causa de uma hipersensibilidade tátil. Então, quando entra aquele pedacinho do gominho da laranja, a casquinha do feijão, nada disso ela vai tolerar. Às vezes, uma mastigação mais difícil ela não vai tolerar, porque naquele período da introdução alimentar, por um mau manejo, acaba
repercutindo por volta dos 3 anos, em que ela já tem mais autonomia e ela realmente não vai aceitar nem a chupetinha mais lá com frutas, e ela vai querer comer só com telas, né? Também que ela não vai precisar ter nenhum tipo de desconforto alimentar. Então, é tudo aquilo que a gente procrastinou, de certa forma, porque naquele momento resolveu o nosso problema e foi mais confortável, vai vir a cobrança como efeito rebote, e aí piorado, né? Porque você tem que tirar a tela, você tem que trabalhar essas texturas, e quanto maior essa criança vai ficando, mais tende a ser difícil um pouco mais, né, trabalhar essa seletividade. Eles tendem a criar um pouco mais de rigidez, de dificuldade de lidar com o novo e tudo mais, né? Então, quanto menor, acho mais fácil, não sei. A chupeta, ela acaba tirando um pouco dessa sensibilidade, né, da via oral da criança, né? Então, assim, não vai trabalhar a questão da mastigação a nível de lábios, né? Da dentição mesmo, de mandíbula e tudo mais, porque ela acaba levando o alimento mais para a parte posterior ali da língua. Então, para a criança deglutir também fica mais fácil, porque já tá com o estímulo ali. Então, a mesma coisa, assim, com a mamadeira, né? Retornando um pouquinho nessa questão, a mamadeira, as chupetas, elas têm uma ligação bem forte com a questão do gag, porque o que acontece? O reflexo de gag de crianças que utilizam muito mamadeira, chupeta e tudo mais, ele é mais anteriorizado. Então, assim, às vezes tu colocou alimento na boca da criança, ela já vai fazer uma ânsia, ela já vai tossir, ela já vai trazer esse reflexo de gag. Então, crianças que você não utiliza tanto a mamadeira, que são amamentadas mais no seio materno, elas têm esse reflexo mais posterior, então às vezes ele até passa meio despercebido, assim, na introdução alimentar, porque ele realmente é mais posterior mesmo, então quando a criança estiver engolindo alimento, às vezes ela pode dar mas engoliu o alimento e tudo certo, né? Então a chupeta, ela traz essa dificuldade também, né? Tanto a chupeta que a gente coloca o alimento dentro, quanto a chupeta normal, né? Então a chupeta ali na parte que coloca as frutas e tudo mais, então ela inibe um pouco essa questão mastigatória da criança, e a textura, então, ela não mostra nada da textura do alimento para a criança, né? Então, também tira toda essa sensibilidade gustativa dela, né? Então, ela não vai sentir aquele prazer de pegar uma fruta, um legume, uma carne na mão, né? E colocar ali e explorar, né? Como a gente vem falando, né? Que a dessensibilização, ela começa, às vezes, antes da boca. Então, a criança perde toda essa parte por conta, às vezes, de um utensílio, né, que todo mundo vende como bonito, como legal, como o melhor alimento, né, a melhor estratégia para as crianças comerem frutas e tudo mais, né, e que, na verdade, acaba regredindo bastante essa questão de estimulação mesmo sensorial e motora da criança. Você pensa que toda fruta vai ir igual, né? O morango é igual a manga, que é igual a banana, que é igual, porque vem tudo na mesma textura. Sem falar que a fibra não vai nada, né? Fica tudo lá, vai só o suquinho do negócio. Então, nutricionalmente também é horrível, né? Então, gente, não usem, não vale a pena, tá? Para fechar aqui, então, é importante a gente falar, a gente resumir que a relação da família e da criança com a comida é muito mais importante do que qualquer outra preocupação que você tenha, né? Do que qual prato você vai usar, qual talher você vai usar, qual método você vai usar, né? Enfim, ter calma, ter paciência, não criar expectativas, ir devagar. E quando você perceber que as coisas estão fugindo do controle, que não tá legal, procura ajuda, né? Procura ajuda do teu pediatra, se ele vai avaliar, se... às vezes você acha assim, eu tô achando que tá estranho, procura Nutri, procura Fono, né? As terapias salvam muita seletividade. E com certeza, quanto antes a gente começa essa intervenção, mais fácil e mais breve ela vai ser. Quanto maior a criança seletiva, quanto mais velha ela for e chegar nas terapias, mais tempo vai levar para que essa criança volte a se alimentar bem. E por vezes nem volta a ser tudo que podia, né? Não. Às vezes você vai conseguir, porque muitas vezes quando chega no consultório, essa criança, ela já recusa vários grupos alimentares. Então, ela não come nenhum tipo de proteína animal, mas nenhum tipo de verduras, de hortaliças e nenhum tipo de fruta, né? Possivelmente, eu já estou muito clara com os pais, é muito improvável que a gente vai conseguir evoluir tudo, né? Especialmente quando já passa ali dos 10 anos.
porque são 10 anos que ela não teve nada de experiências. Então, a gente às vezes vai conseguir evoluir algumas frutas, um outro vegetal e alguma coisa de proteína, né? Então, quanto mais postergar, tende a ser mais difícil o tratamento, tanto para a criança, quanto acho que para a família também, né? E não substituam a comida saudável pelos industrializados, gente. Fica assim meu pedido muito especial. A gente já falou no outro podcast e eu vou reforçar isso agora, entendeu? Se a tua criança não tá aceitando comida, procura ajuda. Não troca por biscoito, não troca por salgadinho, não troca por sanduichinho. Ai, por favor, porque isso depois é muito mais difícil a gente retornar. E a gente tá vendo uma onda crescente de obesidade na infância. Gente, colesterol, eu pego o exame de colesterol alto todo dia. Todo dia tenho criança com colesterol alto. O que vai ser desses adultos, né? Então, vamos cuidar com carinho dessa infância, vamos procurar ajuda. A gente tem muita informação, tem muito conhecimento, tem muito profissional maravilhoso aí. Vamos fazer as terapias para ajudar essa criança a se alimentar melhor desde pequenininho, que vai facilitar a vida. Às vezes os pais têm a impressão na seletividade alimentar que vai ser aquela criança com emagrecida, né? Na verdade, não. No caso do TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é um pouco mais complexo porque ele junta as questões sensoriais com a fobia alimentar, né? Ele pode ter daí dificuldade, na maioria dos casos, dificuldade de ganho de peso e de recuperação. Então, ela é muito baixo peso, ela tem comprometimento de estatura, então já é um caso de dificuldade alimentar bem agravado, né? Mas essa são as exceções. A maioria das crianças hoje que eu atendo em consultório com dificuldades alimentares, né? Especialmente esse público altamente seletivo, é sobrepeso para obeso. Justamente por causa de alimentos hiperpalatáveis, a repetição por carboidratos, então não é incomum uma hipercolesterolemia, né, hipertrigliceridemia, glicose muitas vezes elevada, o risco de pré-diabetes, e aí você tem que fazer um manejo com uma criança que não tolera sensorialmente aos 10 anos várias fibras. Então, quanto é importante buscar ajuda cedo, né, para um melhor manejo e cuidar para não pensar assim, tô passando por uma dificuldade alimentar com meu filho. Não, vai melhorar, não procurar ajuda. Ele não perdeu peso, ele tá comendo bem. Fazer essa análise para o que ele está comendo de fato, o que é comer bem para você, né? Porque muitas vezes ele tá comendo bem, bolachinha, leite, iogurte, mas ele não está bioquimicamente nutrido, né? Então tá, meninas, quero agradecer, gostei muito do nosso bate-papo aqui, tomara que tenha ajudado muitas famílias, né, a esclarecer um pouco mais sobre a seletividade alimentar e o quanto a introdução alimentar é importante sim para evitar a seletividade alimentar. Beijinhos, tchau, tchau, obrigada! A gente que agradece.